Cai. Dá. Então agora, que delícia! Sim! A Rússia acabou de atacar um país da OTAN, e desta vez não foram apenas alguns drones perdidos. Foi um míssil russo KH-101, um dos mísseis de cruzeiro mais avançados que a Rússia possui, o que significa que as chances disso ter sido um acidente são muito, muito baixas. Agora, aqui está a parte que quase ninguém esperava. Alguém realmente previu esse ataque semanas atrás, e escreveu tudo detalhadamente antes de ocorrer. Neste vídeo, vamos ver quem foi essa pessoa e por que a Rússia atacou, mesmo com os planos revelados. Putin queria que o ataque colocasse a Polônia em seu lugar. Talvez a Polônia pare de ajudar a Ucrânia e foque em suas próprias defesas pela primeira vez. No entanto, provocou justamente o que queria evitar. E esse é só o primeiro plano dele dando errado. Porque veja, Putin também enviou um esquadrão de assassinos para a Ucrânia para resolver uma questão pessoal. Bem, essa missão também não saiu como planejado. Sinceramente, tudo que Putin toca agora simplesmente vira fracasso. A Crimeia está desmoronando. Os depósitos russos estão sumindo em um ritmo que eu mesmo tive que conferir os números 2 vezes. E dentro da Rússia, as pessoas agora estão indo além das reclamações. Agora eles estão dizendo coisas na televisão ao vivo que seriam impensáveis há apenas um ano. Então, como vocês sabem, meu nome é Sam, e você está assistindo ao Business Basics. Vamos entrar em tudo isso, começando com a maior notícia que temos nesta semana: a Rússia atacando um país da OTAN. Um míssil de cruzeiro russo deixou uma cratera dentro da Polônia, a cerca de 100 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. E a versão oficial, pelo menos inicialmente, chamou esse ataque de mais um exemplo dos atos imprudentes da Rússia. Mas será que isso foi realmente imprudente? Porque há cerca de um mês, a inteligência americana publicou um relatório dizendo que algo assim iria acontecer. Isso aconteceu no início de julho. Dê uma olhada. Os Estados Unidos alertaram que a Rússia planejava atacar a Polônia para testar a determinação da OTAN. Esse alerta foi passado diretamente ao presidente polonês pela inteligência dos Estados Unidos no início do mês passado e trazia muitos detalhes. Antes de falar sobre eles, lembre-se, já vimos isso antes, lá em 2022. E, na verdade, até mesmo em 2021, a inteligência dos Estados Unidos estava dizendo à Ucrânia e à Europa que Putin estava planejando uma invasão em grande escala. Naquele momento, nem mesmo os comandantes russos sabiam disso, mas a inteligência dos Estados Unidos sabia. É quase como se eles pudessem ler a mente do Putin, ou talvez suas cartas. Alguém próximo dele passava todas as informações. Mas o problema era a guerra do Iraque e tudo o que a precedeu. Alguns aliados importantes, como a Alemanha, não acreditaram no que os Estados Unidos diziam à Europa e achavam que era um truque americano. E a Ucrânia também não acreditava completamente. Mas, infelizmente, com o benefício da retrospectiva, sabemos que não era truque. Putin realmente invadiu a Ucrânia e a invasão continua. Felizmente, por causa da relutância dos aliados europeus e da Ucrânia, a Ucrânia estava, na verdade, menos preparada do que poderia estar, simplesmente porque os alertas não foram levados a sério. E adivinha só, no início deste mês, a inteligência dos Estados Unidos acertou. Vou te mostrar esse relatório. De acordo com a inteligência, a Rússia estava considerando alguns cenários de provocação contra a Polônia. Um deles seria um ataque acidental de drone em infraestrutura crítica, uma usina de energia, algo extremamente importante. Outro cenário seria um ataque aéreo projetado para ativar as defesas aéreas polonesas perto da fronteira. E então, há o cenário mais extremo neste relatório, que consistiria em um ataque híbrido de fato na região da fronteira. Tropas russas cruzariam o território polonês nesse cenário. A versão seria algo como a Rússia fingindo que um de seus helicópteros ou caças caiu dentro da Polônia por causa de uma falha no GPS. Sabe, só um erro honesto. Então, uma missão de resgate é ativada, e tropas russas cruzam a fronteira para resgatar seus homens. Mas eles nunca realmente vão embora. Eles acabam ocupando o território da Polônia. Agora, sei que isso parece meio surreal, mas lembre-se, esse é o mesmo país que acreditava que tomaria a Ucrânia em 3 dias. Além disso, é só a Rússia pensando no que poderia fazer. E essa é tipo a ideia mais maluca que eles tiveram. A ideia nesse cenário seria que os Estados Unidos ou outros aliados da OTAN impediriam a Polônia de revidar contra as tropas russas em seu território. E então a Rússia negociaria com a OTAN, com os Estados Unidos, e eles chegariam a algum tipo de acordo onde as tropas russas sairiam do território da OTAN. E nessas negociações, uma exigência russa seria bem simples.
Eles querem que os países ocidentais acabem com o apoio militar à Ucrânia. Se todos concordarem, a Rússia retira suas tropas e consegue o que quer: o fim da ajuda ocidental à Ucrânia. Como eu disse, parece um mundo de fantasia. Agora, é claro, essa ideia tem algumas falhas. A Rússia atualmente não tem condições de enfrentar uma guerra em larga escala com a OTAN, pois suas tropas estão envolvidas em uma operação militar especial de 3 dias, que Putin evita comentar. Agora, é claro, segundo a Rússia, o melhor cenário nessa situação seria minar a soberania da Polônia e fazer a OTAN parecer um tigre de papel. E por fim, o principal: cortar o apoio ocidental à Ucrânia. Tudo isso ocorreria sem provocar uma guerra convencional, exigindo mais tropas ou equipamentos russos. Agora, é claro, então, depois que analisamos, a Rússia conseguindo tudo o que quer sem uma guerra convencional, é disso que vamos tratar, certo? Agora, é claro, esse é o plano russo. Agora, a OTAN foi questionada sobre isso, e eles realmente citaram 2 cidades específicas, cidades russas, que eles vão atacar. Agora, antes de entrarmos na resposta da OTAN, vamos pensar por que a Rússia está escolhendo a Polônia. Por que não escolher outro país? Digamos, um país báltico, sabe? Bem, é aqui que precisamos olhar para algo que está acontecendo entre a Polônia e a Ucrânia neste momento. O relacionamento entre os 2 países está muito mais fraco do que há um ano. E isso remonta a algo que aconteceu em 1943. Veja, recentemente, Zelensky nomeou uma das unidades militares da Ucrânia em homenagem a um líder nacionalista ucraniano que lutou contra a União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. O nome desse cara é Bandera, e ele queria um Estado ucraniano independente, e lutou muito contra os soviéticos por isso. Então, na Ucrânia, ele é muito admirado. Mas esse mesmo cara também está ligado aos assassinatos em massa de civis de etnia polonesa em 1943. Para a Polônia, isso representa um trauma histórico profundo. Quando Zelensky nomeou uma unidade em homenagem a alguém que a Polônia odeia e a Ucrânia admira, isso se tornou um tema divisivo entre esses 2 países. E a Rússia viu essa brecha e espera aprofundar ainda mais essa divisão e piorar a situação. E é exatamente por isso que um plano russo teve como alvo a Polônia. O melhor cenário seria Moscou alcançar seus objetivos, mas a OTAN tem resposta para isso. Segundo um comandante, se a Rússia fizer provocações diretas, a OTAN vai revidar. E aqui estão as 2 cidades que a OTAN vai atacar. A primeira é Kaliningrado, claro, com ataques militares. Ou eles podem revidar nas bases navais que a Rússia tem em São Petersburgo. Então, claramente, a OTAN está dizendo publicamente que, olha, se vocês tentarem algo assim, não vai acontecer do jeito que vocês estão esperando. Vai dar muito, muito errado para a Rússia. Então a pergunta é, por que Putin ainda seguiria em frente com esse ataque de míssil à Polônia se ele sabia que o plano já estava exposto? E se ele sabia que a OTAN não iria responder da forma que ele queria? Tudo isso nos leva ao ataque recente. Apenas um mês depois que esse relatório foi divulgado, um míssil de cruzeiro russo cruza o território polonês mesmo assim. Ele acabou caindo perto de uma vila polonesa e criou uma cratera de 10 metros de profundidade. E nessas imagens, você pode ver que o míssil realmente caiu bem perto de onde ficam as casas. Então, há pessoas morando ali. Felizmente, ninguém se feriu no ataque, pois o míssil caiu num campo vazio. Mas se fosse um pouco para outro lado, poderíamos ter vítimas, ou até fatalidades em um país da OTAN devido ao míssil russo. E adivinha só, o governo polonês não está tratando isso como um simples erro. Eles estão encarando como um movimento inicial de algum plano maior que a Rússia tem. O Centro de Segurança do Governo agora está orientando os cidadãos a se prepararem para mais ataques, arrumarem bolsas de emergência, localizarem abrigos próximos e baixarem os guias oficiais de segurança. E adivinha só, se você pensar logicamente, faz sentido que mais ataques venham em breve. Pense nisso, basta olhar para o padrão. Primeiro, a Rússia lançou alguns drones acidentalmente, e depois tivemos mísseis, e não houve uma resposta forte da Ucrânia. Então, a Rússia vai continuar escalando o conflito até perceber onde está a linha vermelha. E claro, não estou dizendo que uma resposta da OTAN precise significar atacar a Rússia. Pode ser algo puramente defensivo, mas que ainda assim mostre à Rússia que a OTAN não tem medo de uma luta. Aqui está um exemplo de colegas youtubers. A OTAN pode declarar uma zona de exclusão aérea defensiva imposta por seus caças e mísseis. Basicamente, dizem que, com permissão da Ucrânia, vão derrubar qualquer coisa que chegue ao oeste do país, pois está muito perto das próprias fronteiras da OTAN. Isso já seria sinal suficiente para a Rússia e humilhação suficiente para Putin, fazendo a Rússia parar com essas tentativas. Felizmente, mesmo sem resposta da OTAN, o plano de Putin para a Polônia já está dando errado. Veja só. Lembre-se, todo o objetivo desse planejamento que a Rússia vem fazendo é assustar a Polônia para que ela pare de apoiar a Ucrânia. E adivinha o que a Polônia está fazendo depois desse ataque com mísseis?
A Polônia agora está considerando fornecer mísseis Patriot adicionais para a Ucrânia, depois que o míssil russo caiu dentro da Polônia. Ou seja, exatamente o oposto do que o Kremlin esperava. Vamos tocar a música do Curb Your Enthusiasm para mostrar ao Putin como estão as coisas. Infelizmente para Vladimir, não foi o único plano que fracassou esta semana. É sobre isso que falo. Desde o início da guerra, a Ucrânia persegue sistematicamente generais, autoridades e oficiais russos que cometeram crimes de guerra em seu território. Alguns desses generais morreram a poucos quilômetros do Kremlin. Eles nem estão seguros na capital da Rússia. Agora, é claro, por isso Putin buscou vingança e enviou alguém para eliminar um comandante ucraniano na Ucrânia. Porém, as coisas não saíram como esperado. Zelensky confirmou recentemente que houve uma tentativa contra o comandante de Kharkiv, Igor Obilensky. O agressor e um cúmplice foram detidos. As ações processuais estão em andamento. Agora, investiguei essa tentativa de assassinato, e foi por muito pouco. Vou mostrar o que quero dizer. Temos uma filmagem do autor, que é ucraniano. Agentes russos o abordaram fingindo ser do SBU, ou seja, agentes de segurança ucranianos, disseram a ele que o comandante que ele mirava era um traidor da Ucrânia e precisava ser eliminado. Ele acreditou no agente russo e se aproximou do comandante, encostando uma arma nas costas dele. Felizmente para todos, a arma falhou. Inclusive, felizmente para o cara que estava segurando a arma, porque ele realmente acreditava que estava ajudando a Ucrânia, quando na verdade não estava. Então, por sorte, a arma falhou. E, surpreendentemente, Putin não teve sucesso de novo. E parece que isso está se tornando uma tendência. Tudo que Putin tenta não sai como planejado. E isso é algo que os russos dentro da Rússia também estão percebendo. Agora temos propagandistas russos e cidadãos russos comuns pedindo para que as autoridades simplesmente renunciem e deixem o país. Eles querem que outro assuma para sair da bagunça criada por essas elites. Vamos mostrar o vídeo em instantes, mas antes, quero mostrar essa manchete que me irritou muito. Veja só, é realmente decepcionante. Agora, um pouco de contexto. Já mencionamos antes que o Irã envia componentes de drones para a Rússia há muito tempo. Recentemente, um navio cargueiro transportava esses componentes rumo à Rússia pelo Mar Cáspio. A Ucrânia descobriu que o navio contrabandeava armas para a Rússia e o derrubou, atacando-o. Segundo os ucranianos, fizeram isso para salvar vidas, pois se a Rússia recebesse esses componentes, eles vão fabricar o drone e enviá-lo para atacar prédios residenciais e shoppings ucranianos, ou qualquer alvo que a Rússia escolha. E veja qual é a manchete do New York Times. Não é só o New York Times. Muitos outros veículos da grande mídia publicaram manchetes parecidas. Confira! Ataque da Ucrânia a navios iranianos mostra como duas guerras podem sair do controle. Estão chamando de início da Terceira Guerra Mundial, pois a Ucrânia derrubou o navio que entregava armas à Rússia. Às vezes vejo manchetes assim e percebo que essas pessoas não acompanham a mesma guerra que eu e você. Pense no que aconteceu desde que Putin iniciou sua operação militar especial de 3 dias. Tropas norte-coreanas foram enviadas à Europa para lutar pela Rússia contra a Ucrânia. Isso já é a Terceira Guerra Mundial? Desde o início, o Irã também envia drones Shahed. Eles têm enviado mísseis para a Rússia. Eles até enviaram engenheiros iranianos para a Rússia, para que possam construir fábricas que a Rússia possa usar para fabricar mais drones. Mais drones Shahed. Além disso, a China tem ajudado a Rússia a driblar sanções para continuar a guerra contra um país europeu. Tudo isso parece a Terceira Guerra Mundial? Ou só é considerado assim quando a Ucrânia atinge um navio cargueiro militar iraniano? E, de repente, todo mundo começa a falar que o país que está se defendendo pode iniciar a Terceira Guerra Mundial? E é exatamente por isso que fazemos o que estamos fazendo aqui. Porque às vezes parece, lendo a grande mídia, que eles não estão olhando para a guerra do mesmo ponto de vista que eu e vocês. E é exatamente por isso que fazemos o que fazemos aqui. Porque às vezes, ao ler a grande mídia, parece que eles não estão acompanhando a mesma guerra que eu e você estamos acompanhando. E é por isso que, se você ainda não é inscrito, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo. Acredite ou não, milhões leem o New York Times e o Washington Post, bem mais do que assistem a este canal. E esses veículos não cobrem bem a defesa da Ucrânia. Quanto mais você se inscreve, mais crescemos e alcançamos mais pessoas, abafando a propaganda que os veículos da grande mídia espalham. Por isso criamos o Basics Insider. Serei breve, pois sei que já estão cansados dessa autopromoção descarada. O Basics Insider é uma assinatura disponível no YouTube, clicando no botão Seja Membro, em basicsinsider.com, Patreon ou Substack, onde preferir nos apoiar. E em troca, você realmente recebe algo que é genuinamente valioso.
Todos os dias, nós publicamos vídeos exclusivos que não podemos colocar aqui no YouTube, porque o YouTube depende de anunciantes. E existem certas coisas sobre as quais os anunciantes não querem que a gente fale, como o que está acontecendo na linha de frente, exatamente o que está acontecendo, como os ucranianos estão lutando, como os ucranianos estão se defendendo. Essa é a realidade da guerra, e queremos mostrar isso. Trazemos veteranos como Chuck Farr para explicar o que ocorre e o que podemos aprender. Por isso criamos essa assinatura, para publicar o que quisermos, sem preocupar se um anunciante vai, você sabe, restringir nosso vídeo ou dificultar que vocês o encontrem. Para apoiar e acessar conteúdo exclusivo, clique no botão Seja Membro ou acesse o Basics Insider ou nosso Patreon ou Substack. Todos os links estão abaixo. Agora vamos discutir por que russos estão se voltando contra o governo. Vejamos os trechos prometidos. Primeiro, um propagandista do Kremlin afirma publicamente que, veja, será que o primeiro-ministro russo planeja um golpe para substituir Putin e salvar o país? É sobre isso que discutem nos programas russos. Ouça. O discurso trata da intensificação das coisas Mostra como aqui. as tensões estão sendo fomentadas na sociedade. Eu não entendo. Sinceramente, eu acompanho e eu simplesmente não entendo nada. Gente, vocês estão tentando manter a estabilidade ou estão tentando deixar as pessoas o mais irritadas possível? Então qual é? Um golpe já está em andamento ou não? Hipoteticamente, existe isso. Existe uma versão que algumas pessoas estão sugerindo de que Kirienko está preparando um golpe. A qualquer momento agora, ele e sua equipe, seu pessoal, vão assumir. E vai ser só alegria. Eu não entendo. Ele está planejando assumir o controle? Um terreno devastado pelo fogo? Ele está planejando entrar em uma situação de completo caos e anarquia. Ou... talvez eu seja ingênuo e pouco informado. Sou professor de química, não historiador. Mas essa história... acho totalmente ridícula. Para mim, essa história é totalmente absurda. E lembre-se do que eu disse no início deste vídeo. Alguns russos estão pedindo que as autoridades simplesmente renunciem e deixem o país. E outros estão literalmente mencionando execuções ao Iligali Bolchevique para pessoas que, você sabe, estão arruinando o país. Esse é o ambiente informacional russo agora. Depois, o vendedor de Wildberry comenta como as pessoas comuns estão lutando. As elites e autoridades russas aproveitam a vida, mesmo tomando decisões horríveis que destroem o país. Ouça, e depois falamos sobre os ataques recentes. Ataques recentes contra depósitos russos que a Ucrânia realizou nos últimos dias. Aqui está o vídeo. Está se tornando uma tradição bastante sombria. Virou rotina começar o dia sabendo que outro depósito da Wildberries foi destruído. Penza está pegando fogo neste momento. Ontem foi Kazan. Esse já é o 8º ou 9º depósito até agora. Já atingimos quase metade de toda a logística da Wildberries, destruídos na última semana e meia. O mais terrível é que pessoas ficaram feridas, houve vítimas. Empresários tiveram grandes prejuízos financeiros. Isso também é um problema para Wildberries. Isso impacta muitas pessoas, pois há quem mantém as cadeias de suprimentos. Algumas pessoas fabricam os produtos. Outras transportam e entregam tudo. Alguns entregam pedidos nos pontos de retirada, inclusive os próprios donos desses locais. Isso representa uma quantidade enorme de empregos. E parece que essa tendência não vai parar tão cedo. Muito pelo contrário, só vai piorar. O dano e a dimensão desse maldito desastre são assustadores e revoltantes. Nem mesmo na Porque vida de isso está piscina. acontecendo, e ainda temos que enfrentar isso. Há razões para isso. E as pessoas responsáveis por esse colapso, enquanto ele ainda está acontecendo, estão sentindo seus efeitos muito menos. O peso fica para nós, pessoas comuns. Ei, Sentem isso sozinhos, deixando para nós. Nos últimos 2 dias, drones ucranianos atingiram mais 2 armazéns logísticos na Rússia. Isso totaliza 18 armazéns em apenas 13 dias. Esses armazéns estão ajudando a alimentar a máquina de guerra que Putin construiu. E agora, esse combustível está literalmente queimando. No último vídeo, perguntei por que esses prédios queimam tão intensamente. Ao ver os vídeos, parece que estão realmente pegando fogo. Encontrei minha resposta nos comentários. Assim como a Amazon, a Wildberries usa caixas de papelão para entregar qualquer coisa que alguém compre. Essas caixas de papelão funcionam como combustível para o fogo. Se o incêndio começa, elas mantêm as chamas, destruindo o prédio por causa de alguns drones. Temos um vídeo desse depósito em Volgograd atingido há 2 dias.
E é assim que fica depois que o incêndio é apagado. E claro, quando o depósito está em chamas, os russos ficam descontentes. Pense, se você é russo ou uma pessoa comum, não importa o país, e vê sua cidade literalmente pegando fogo ao abrir a janela, é claro que você não vai gostar. Veja este vídeo de um morador revoltado com o que está presenciando. A situação está assustadora. Entendi. Isso foi granizo. 5 da manhã, 4h30. O Volga vai queimar. Sim, aqui estão todos vivos. Estavam. E agora eu. Eu só olhei para o telhado e fiquei parada assistindo. Agora olhei para trás. Estou em pé no telhado. Olho Lá ao longe. e a fumaça também. 5. A fumaça também está bem visível. É enorme. Agora eu vou filmar tudo daqui. Tudo bem. Se vocês acompanham o canal há um tempo, devem lembrar que os ucranianos tinham um jogo com as refinarias russas. Sempre que drones atacavam uma, eles faziam um bingo e riscavam a refinaria. Adivinha só? Agora que a Ucrânia cuidou da indústria de refino da Rússia, eles agora estão indo para os depósitos russos, onde há um novo jogo: o bingo dos depósitos. Veja como funciona. Os depósitos são classificados por tamanho, e o maior fica na região de Moscou. Ainda não foi atingido, mas tenho certeza que será em breve. O segundo maior está na mesma região, totalmente destruído. Terceiro e quarto destruídos. O quinto foi atingido, está danificado, mas não destruído. Sexto, destruído. E então você pode ver todos os outros. No total, 10 armazéns dos 24 principais foram destruídos e outros 3 foram danificados. Então, vamos ver quanto tempo leva para a gente fazer bingo. No total, ataques de drones eliminaram mais de 15% da capacidade de armazenamento de Valbari. Na Rússia, desde 18 de julho, quando essa campanha começou, pelo menos 8 armazéns dos marketplaces, somando cerca de 860 mil metros quadrados, o equivalente ao dobro do tamanho de Mônaco, foram atingidos. Isso equivale a 15,4% da capacidade total de armazenamento da empresa. Segundo a mídia russa, os maiores prejuízos foram os dos armazéns na região de Moscou, aquele número 2, o segundo maior que acabamos de ver, e o outro na região de Ryazan. Além disso, incêndios também ocorreram em outras instalações em São Petersburgo e na ocupada Simferópol. Aqui está o mapa. Vocês podem ver tudo isso. E se vocês prestarem atenção, isso é basicamente a Rússia Ocidental. E isso é meio que o inverso da geografia russa. Muitas pessoas... A maioria das pessoas na Rússia vive no lado ocidental, apesar do país ser enorme. Isso faz com que centros econômicos, armazéns e negócios estejam concentrados no oeste. Assim, é mais fácil para a Ucrânia alcançá-los do que algo no leste. Novamente, não nego que haja pessoas na Rússia Oriental, mas a maioria dos russos e da economia está no oeste. E é por isso que você vê todos esses ataques em uma área tão pequena. Agora, aqui está um meme engraçado que apareceu nas redes sociais russas. Alguns russos agora estão dizendo: "Ei, talvez possamos mover esses armazéns para o subsolo." Um comentário sobre essa ideia diz: "Talvez Putin precise abrir espaço no bunker para guardarmos alguns suprimentos." Duvido que Putin permita a entrada de pessoas em seu bunker, mas é disso que os russos estão rindo agora. Além disso, há outra notícia engraçada vindo da Rússia, e aqui entra mais contexto. Vocês sabem que o eBay lembra a Amazon, embora não seja igual. Na Rússia existe a Ozon, que é basicamente como a Amazon, assim como a Wildberries. É só menor. Então, é um concorrente pequeno. E isso é o que os armazéns da Ozon estão pintando agora no topo dos seus galpões, no telhado. Dá uma olhada. No telhado está escrito: "Isso não é Wildberries. Por favor, vá embora." Agora, um ponto importante. A Ozon, como a Wildberries, também colabora com as Forças Armadas Russas em logística. Duvido que isso funcione. Tenho certeza de que os drones ucranianos atacarão esse armazém. Mesmo assim, é curioso que a mídia russa esteja noticiando isso. A Rússia de Putin chegou ao ponto em que empresas, ao invés de contar com o governo para proteger seus negócios, apenas dizem:
Não somos a Wildberries. Sigam em frente. Enfim, voltando a Wildberries, parece que uma das maiores empresas da Rússia está querendo deixar o país. Ou, pelo menos, transferir parte de suas operações para fora, porque é simplesmente mais seguro assim. Veja só essa notícia. A mídia russa informa que a Wildberries busca armazéns no Cazaquistão após ataques de drones ucranianos. Outra coisa importante que li recentemente, aliás, no futuro, preciso abordar isto. Essa empresa provavelmente conseguiria substituir os armazéns com facilidade, mas o maior problema será substituir os trabalhadores. Assim como a Amazon, acredito que essa empresa seja uma grande empregadora na Rússia. Agora, há um lado positivo em tudo o que Putin está fazendo do ponto de vista econômico. O desemprego na Rússia está muito baixo, cerca de 2%. Historicamente, esse não é o caso na Rússia, onde o desemprego costuma ser alto. Agora pense, há 1 milhão de pessoas lutando na linha de frente e, possivelmente, 1,6 milhão de baixas. Além disso, 1 milhão de pessoas saiu quando Putin tentou mobilizar o país em 2022. Muitas, especialmente da força de trabalho, simplesmente deixaram o país. Então o desemprego na Rússia está super baixo. E se você é alguém que está procurando emprego, pode encontrar um trabalho com bastante facilidade. Agora, os trabalhadores que trabalham na Wildberries estão vendo o que está acontecendo com os depósitos deles, certo? Eles, às vezes, nem recebem avisos. Em alguns desses vídeos que estão saindo da Rússia, vemos trabalhadores correndo para fora desses depósitos, enquanto drones estão atingindo os depósitos. Tipo, onde estão os avisos de que há drones na área? Principalmente agora que eles sabem que a Ucrânia está fazendo uma campanha contra esses depósitos. Eu acho que os trabalhadores deveriam receber algum tipo de aviso. Ei, vocês deveriam evacuar. Drones estão vindo para a cidade, mas esse aviso não chega a todos. Se você trabalha em um desses depósitos, olha para isso e pensa, talvez eu devesse buscar emprego em outro lugar. Assim eles vão começar a sair, e a empresa terá dificuldade para trazê-los de volta. Especialmente considerando que eu duvido que essas empresas consigam competir com fábricas de defesa, ou com qualquer empresa da indústria de defesa, quando se trata de salários. Sabe, empresas de defesa na Rússia pagam salários tão altos que é difícil convencer trabalhadores a voltarem para empregos com menor salário e possivelmente mais arriscados. Mas, de qualquer forma, isso é algo que vamos analisar mais a fundo no futuro. Mas agora eu quero ver como a mídia russa está cobrindo tudo isso, especialmente os ataques aos depósitos. Então, ouça só. Hoje, Nizhny Novgorod publicou um artigo de opinião sobre como agir diante dos ataques de drones ucranianos a depósitos russos. Os ataques diários de drones ucranianos em toda a parte europeia da Rússia exigem uma resposta urgente, decisiva e sistemática. Analisando relatórios do Ministério da Defesa da Rússia, observa-se que desde o início de 2026, mais de 50 regiões da Rússia têm sido regularmente atacadas por exércitos aéreos de entre 500 e 800 drones. Mas nesta guerra aérea, uma nova frente foi aberta. Um após o outro, armazéns com mercadorias civis para varejo online estão pegando fogo. Por exemplo, hoje, ou melhor, ontem, o depósito da Wildberries na região de Ryazan foi atacado. Isso requer atenção especial. A guerra em larga escala de Kiev contra marketplaces parece visar desestabilizar fortemente o mercado consumidor do país e impulsionar a inflação. E, além disso, traumatizando psicologicamente uma parte significativa da população, quebrando as bases de sua vida cotidiana, talvez até mesmo provocando descontentamento social e distúrbios localizados que possam, de alguma forma, afetar as próximas eleições. Primeiro, é necessário ajudar rapidamente os operadores de grandes complexos de armazéns a proteger instalações totalmente vulneráveis a novos ataques aéreos devido ao seu tamanho, abertura e acessibilidade. Os armazéns, no entanto, também têm uma vantagem. O grande espaço em seus telhados planos é conveniente para pontos fortificados de defesa aérea, para os quais os bons e velhos sacos de areia, refletores, sistemas de metralhadoras de grande calibre e canhões antiaéreos de tiro rápido são adequados. Podem servir como bases para interceptadores de drones e instalações reforçadas de combate a incêndio. Nas aproximações aos armazéns, quando há um alarme, é perfeitamente possível lançar balões de barragem no ar. Talvez seja hora de criar e treinar esquadrões civis voluntários de combate a drones. Então, esses são os próximos passos para a população russa. Primeiro, treinar esquadrões voluntários de combate a drones. E depois, eles vão dizer, olha, esses caras já estão treinados. Por que não mandá-los direto para a linha de frente? Seria mais rápido, pois a Rússia sempre precisa de tropas lá. Certo? Tenho certeza de que isso vai acontecer em seguida.
Agora, já que estamos falando sobre drones, tem mais uma coisa que você precisa ver. Drones ucranianos com espingardas. Drones que podem literalmente derrubar drones russos usando espingardas no ar. E novamente, este é um trecho curto, um pequeno clipe dos nossos vídeos exclusivos habituais, que estamos disponibilizando para os membros do Basics Insider. Se você quiser assistir a isso regularmente, pode se tornar um membro agora mesmo, clicando no botão Seja Membro aqui embaixo, acessando o Basics Insider ou indo ao nosso Patreon ou Substack. Todos os links estão aqui embaixo. Mas aqui está um trecho. Aproveite! Sim, então você tem. O que você tem é um problema com o impacto cinético quando você bate um drone e outro. É uma troca de 1 por 1. Isso não é. Você sabe, com o tempo, isso não é eficaz. Então nós temos um drone maior. Na maioria dos casos, o drone ucraniano com a espingarda é um pouco maior que o drone que ele atinge. Todos são quadricópteros. Eles começaram literalmente com espingardas de 2 canos, tipo o Elmer Fudd. Então você tem 2 tiros, um em cada cano. Mas eles conseguiram adaptar espingardas semiautomáticas, como a Remington 1100 e, você sabe, toda vez que você puxa o gatilho, sai um disparo. Geralmente 6. Você pode aumentar o carregador para 8, mas normalmente são 6. E nem está usando balins grandes, só chumbo fino, já que não precisa causar grande dano no drone do outro para torná-lo sucata voadora. Esse aqui é bem legal. Era um drone marítimo. É isso aí. Então, a evolução das embarcações de superfície não tripuladas, uma tecnologia que a Ucrânia aperfeiçoou. Eles agora, muitas vezes, podem entregar submunições, mas nesse caso, eles estão entregando outros drones. Você viu que isso foi descoberto durante uma operação diurna. Ele quase foi atingido por um drone russo. E aqui está o drone se aproximando e pum! Eu não sei o que era aquele alvo, mas parece estar queimando muito bem. Então você vê essas faixas mais longas de fogo. Isso me sugere que era um óleo combustível pesado, porque se for gasolina, costuma pegar fogo de uma vez. Se o óleo for lubrificante mais pesado, pode não queimar tão rápido, mas ainda se espalha pelo chão. Isso é interessante. Então foi dessa maneira que a Ucrânia conseguiu enfraquecer as defesas aéreas da Crimeia. Eles enviavam um desses à noite. Ele se aproximava da costa, liberava 1 ou 2 drones e eles atacavam radares russos e antenas de sensores. Está vendo aquele mastro grande que está estendido ali? Aquilo é para aumentar o alcance você sabe, do controle do drone. Então aquilo pode realmente ser... Esse mastro pode ser levantada para que ela desenrole um cabo de fibra óptica e o mantenha fora da água, porque isso vai permitir que o drone, a embarcação de superfície não tripulada, se mova por aí. Então ela não fica presa em lugar nenhum. Então, tudo isso é bem legal. E posso te dizer uma coisa, a Marinha dos Estados Unidos desenvolveu essa tecnologia e ela era usada principalmente na minha época. Eram programas de acesso especial e era usada principalmente para reconhecimento. Mas, sabe, a Marinha dos Estados Unidos tem coisas assim? Tem, porque assistem seu canal, anotam e dizem, precisamos de um desses. É bem legal. Beleza. A Ucrânia atingiu 170 navios mercantes no Mar de Azov e no Mar Negro. O Mar de Azov fica lá em cima. Você pode ver esses 2 petroleiros. Eu relatei isso para Keypost, Luiza e Banda. Luiz, On e Banda. Você acabou de ver o que provavelmente foi um disparo de canhão feito de uma aeronave para atingir esse drone. Ok, errou, mas por fim a aeronave interrompeu o ataque porque estava muito próxima do petroleiro. Então provavelmente aquilo foi uma bomba que eles tentaram lançar, mas isso, você sabe, é ridículo. Estamos tentando inutilizar o navio. Você atinge o navio exatamente onde quer, entre o eixo do leme e o que é chamado de área de vedação, que é a flange que permite que a hélice gire. Se um navio for atingido ali, precisa ir ao estaleiro para reparos. A outra coisa é que eles não estão tentando liberar óleo, certo? E eles não estão tentando matar os tripulantes. Eles estão deixando isso fora de ação. E a Ucrânia tem sido excepcional em fazer isso. Mas todos esses petroleiros já estão sob sanções internacionais.
Outra coisa que vou destacar é que eles estavam ancorados perto da base naval russa em Novorossiysk, que fica a leste. Boa sorte. Se você está navegando e ganhando cerca de 43 milhões de dólares por carga em um petroleiro desses, você acha que a Marinha Russa vai te ajudar? Não vai acontecer, cara. Eles não podem, mesmo querendo, mas eles não podem. Eu adoro um pouco de sabotagem marítima. Sabe, foi assim que comecei. Faz parte das minhas raízes. Esses drones marítimos são bem legais. Incrível, cara. Sabe, eles conseguem se mover, sabe, a cerca de 40 nós. Eles não precisam ir tão rápido com frequência. Eles são feitos de fibra de carbono e eu suspeito que ele também tenha tinta absorvente de radar. E com esse tipo de plataforma, o radar não te vê, mas às vezes percebe seu rastro. Então você vai mais devagar. Assim, eles são quase invisíveis para esses navios. Sim, quando entrei na Marinha, tínhamos um barco de patrulha chamado Sea Fox. Ele tinha zigue-zagues nas janelas. Era cinza. E o que não era divulgado sobre o Sea Fox era que ele era completamente invisível ao radar. Eles não contaram isso a ninguém. E no meu tempo era assim, não podíamos ser vistos a menos que estivéssemos a cerca de 35 nós. Isso criava um rastro de água que podia ser detectado pelo radar. Era um programa de furtividade que se escondia à vista de todos. E curiosamente, eles venderam 5 barcos patrulha Sea Fox para os israelenses, mas colocaram faixas de metal neles. Então eles realmente apareciam no radar. Foi um truque bem estranho. Mas, quanto aos drones marítimos aqui, acho que estamos vendo a mesma tecnologia. Quantos desses preciso para pegar um petroleiro? Derrubar? Só um. Simplesmente uau. Sabe, um navio de guerra, você tem... Um porta-aviões é um ótimo exemplo. Abriga 5.000 pessoas. Você tem um destroyer de 300 pés. Pode haver 200 pessoas nele, porque você precisa operar todos os sensores. Você precisa operar todas as armas. E precisa do restante da tripulação para reparar danos. Esse navio mercante, inclusive o que vemos agora, provavelmente não tem nem 30 pessoas a bordo. E a capacidade deles para controle de avarias é limitada. É muito óleo. Sim, mas eles estão ouvindo. Eles não exportam mais destilados, eles não exportam mais gasolina ou diesel, eles não conseguem obter. O suprimento deles está 65% abaixo do consumo e, sabe, estamos vendo o começo do fim dessa guerra. Tenho mesmo essa impressão. Então, sim, acho que um caça foi destruído na pista. Tormund. Sim, eu me lembro desse aqui. Isso é um ataque aéreo em um ponto de controle de drones. Então temos uma grande explosão assim. E depois vem a avaliação dos danos de combate. Então você tem um caça ucraniano que realmente lançou uma bomba guiada nesse alvo. Eu não sei exatamente onde isso é, mas acredito que seja um canal ali no lado esquerdo da foto. Sabe, o fato de haver um ataque aéreo ucraniano diz muito sobre a superioridade ou domínio aéreo local sobre a linha zero. 4 anos atrás, a Rússia tinha, superioridade aérea em todos os lugares. Agora, ambos os lados alternam com domínio aéreo local. E geralmente, essas bombas guiadas são reservadas para centros de comando e pontos de controle de drones. Veja! Sabe, se você se refugiasse naquele prédio, talvez encontrássemos uma meia, talvez. Mas esse era o propósito do ataque. É uma bomba planadora lançada por um caça? Sim, eu acho que nesse caso, provavelmente, eles chamam de bombas planadoras. Essa veio tão rápido. Acho que estamos falando mais de uma bomba francesa AASM Hammer ou algum tipo de GBU. O que costumava ser chamado de JDAM, Ela tem superfícies de voo mínimas, mas pode ser guiada. Em muitos casos, as bombas planadoras russas, elas se assemelham ao que é chamado de JDAM-ER. Então, as bombas planadoras russas estendem asas e se movem realmente muito rápido, mas talvez você consiga vê-las. É algo como uma GBU ou uma Hammer. Elas estão indo rápido demais para realmente serem vistas. Às vezes, você pode ouvi-las, mas se você consegue ouvi-las, é provável que você seja o alvo. Então, não é realmente algo bom de se ouvir.
Ok. Aqui temos algo com o qual eu tenho bastante experiência sendo alvejado, que é, você sabe, um Grad 21. Na minha época, era chamado Katyusha, nome herdado da Segunda Guerra Mundial. E novamente, se você quiser continuar assistindo a esse episódio, pode fazer isso tornando-se um membro. Meu nome é Sam e vejo vocês no próximo vídeo.